que é o letramento financeiro. Nós vamos falar aqui da importância de falar do nosso dinheiro, como é que a gente pode se planejar. E aí eu vou falar com uma especialista em finanças que está aqui ao meu lado, a Rafaela Fernandes. Bom dia, Rafaela. Seja bem-vinda. Bom dia, Edna. Bom dia, telespectadores. Obrigada por mais uma vez estar aqui. Bom, Rafaela, todo mundo hoje em dia fala que a gente tem que ter alguém para um consultor financeiro, que a gente tem que se planejar, e a gente está se reeducando nessa parte, né? Que o brasileiro é conhecido por estar devendo, por não saber se planejar. Então, eu já te pergunto, qual é o primeiro passo que a gente tem para se reeducar, para fazer uma reconstrução nessa parte bem aí? Interessante você falar disso, porque a educação financeira do Brasil realmente é muito fraca. Nosso tempo, vamos dizer assim, porque hoje até tem um pouco mais disso, né? Se fala um pouco mais disso. As escolas estão introduzindo esse assunto para as crianças, então está mais fácil até se falar de educação financeira, mas a gente não teve. Você teve em casa? Você conversava? Não. Educação não. Sempre conversei em casa sobre os gastos, que aquele mês a gente ia fazer isso e aquilo, um bate-papo, mas realmente planejar como hoje eu já faço com meu filho, uma planilha, tudo direitinho, não. Não existia, né? Normalmente não tinha. De jeito nenhum. Era difícil, não é que não existia, mas a maioria das pessoas não falava sobre isso. E era normalmente o provedor da casa, o pai, mesmo que a mãe trabalhasse, que sentava e fazia as continhas lá e resolvia tudo. E ele normalmente ficava com as informações para ele, né? Ele não queria dividir com os filhos, não queria preocupar a esposa, os filhos, tinha muito isso também. Então, esse diálogo era travado. E o que acontece quando um diálogo é travado? Você não consegue tratar isso com naturalidade, não consegue aprender como fazer isso. E então, olha a falta de lógica. Você não ensina a criança a lidar com o dinheiro, mas quando ele começa a ganhar dinheiro, você espera que ele tenha sucesso financeiro. Aí não então, dá, né? Não está treinado, a né? Exatamente. Como que você vira esse jogo? Com conhecimento, né? A partir do momento que você vai estudando como tratar o dinheiro, como fazer um planejamento. Tem gente que não gosta de planilha, mas não precisa ser planilha, pode ser um caderno, pode ser tanto faz. A gente fala em planilha porque hoje é tudo no computador e tudo mais, mas você pode organizar. Ainda hoje eu anoto primeiro no meu cadernão desse tamanho. Olha aí, maravilhoso. Então, o jeito que funciona para a pessoa é o melhor jeito. Então, agora acho que a grande questão é você querer se organizar mais, entender que o planejamento faz parte, porque também tem um detalhe na nossa cultura. Planejamento é chato, né? A maioria das pessoas acha chato. Eu acho. Veja vou bem. mentir. Pronto, olha aí, você é um exemplo. E a maioria das pessoas também acha. Mas tem que fazer, porque se a gente não se planejar, aí é que a gente se perde mesmo. Não adianta, a gente tem que botar na ponta do lápis. O que você ganha, pelo menos a especialista vai já me corrigir se eu estou errado. Mas você não pode gastar mais do que o que você ganha e você tem que se planejar do que você vai comprar lá para frente. Cartão de crédito. Evitar, embora eu também sou dessas que acaba às vezes incluindo o cartão de crédito dentro do orçamento e ele é só uma opção. Então eu vou deixar para ela falar se tudo que eu falei está correto e ainda adicionar o que ela puder para a gente aí, por favor, Rafaela. Na hora, só para finalizar a questão do planejamento, como à vontade. Chato, o pessoal não quer fazer. Muito chato. Só que nem tudo que a gente precisa fazer é gostoso, gente. Tem coisa que tem que fazer, como você falou, né? Tem que fazer. Então, se você começar a fazer, você se acostuma e a coisa passa a ser menos chata. Tem isso também, né? Então, sobre organização de uma forma geral, é importante entender os objetivos da família, né? O que a gente quer, você falou interessante, planejar o que vai comprar depois. Quando que eu vou comprar isso? Eu posso? Isso cabe no orçamento realmente? Mas você só sabe se cabe se você tem um orçamento controlado. Não tem como você responder se cabe ou se não cabe se você não controla, né? E o controle é só uma parte disso. Aí você falou do cartão, então a gente vai entrar agora numa seara diferente. O cartão ele pode ser um amigo das finanças. Sim. Quando o cartão é usado de forma consciente, de forma inteligente, o que é de forma inteligente, saudável, Rafa? Né? Não só saudável, mas de forma que você ganhe com ele. Então, eu tenho um cartão hoje, vou dar um exemplo para você, eu tenho um cartão hoje que me dá benefícios que me fazem economizar dinheiro. Ou ganhar dinheiro de volta, os famosos cashback. Investir, né? Quando você, também investir. Quando você ganha, eu tenho investback, então volta uma parte do que eu gasto em investimento para mim, volta uma parte do que eu gasto em cashback, em dinheiro na minha conta. Olha aí. Né? E eu controlo muito bem. Eu tenho outros benefícios que me fazem economizar. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho acesso à sala VIP de aeroporto, que eu pagaria se eu precisasse, né? Usar se eu não tivesse um cartão que me desse isso. E eu não pago nada. Essa é uma vantagem.
É uma vantagem porque eu tenho onde descansar, eu tenho como comer sem gastar. Então, em viagens é muito bom. E são só alguns exemplos, tá, gente? Tem vários outros cartões que dão várias outras vantagens. Então, se você souber usar comedidamente, o cartão pode ser um amigo das finanças, sim. Só que tem um detalhe. Se você não sabe usar, melhor realmente ou não usar de forma alguma, ou ter um limite muito pequeno para você conseguir se controlar. O que acontece é, como as pessoas não têm educação financeira, não têm esse controle, elas fazem o quê? Elas pensam assim, eu ganho 2.000 e eu tenho mais 1.000 de crédito no cartão, eu tenho 3.000 reais. Só que não tem. E não tem, exatamente. É aquele SQN, só que não. Só que não, perfeito. E aí ela se confia nesse limite a mais, gasta a mais e se divida. Que é aí onde entra a questão, num problema muito sério no Brasil, que 80% dos brasileiros é endividado hoje. Bom, uma outra pergunta que também veio aqui para mim é sobre a questão do cartão de crédito também, dos mais modernos, inclusive, que oferecem aí, de repente vem aquela mensagem, né? Você tem direito a tantos mil de empréstimo, você pode aplicar tantos mil aqui, 10 mil, 5 mil, 8 mil, enfim, e até mais. Como fazer esse uso, não fazer esse uso, evitar, e em que ocasiões pedir empréstimo através de um cartão de crédito, que tem lá várias modalidades. Beleza. O empréstimo em si, ele precisa ser muito bem estudado e de preferência que seja feito não para resolver um problema financeiro. Qual é o problema maior do empréstimo hoje que eu vejo acontecer demais? Você está com um problema financeiro, está com contas para pagar, por exemplo. Aí você pega o empréstimo achando que vai resolver aquela conta e isso não vai acontecer de volta, não vai mais acontecer, né? Então, normalmente a pessoa entra num ciclo de pedir empréstimo para pagar essas contas. Só que continua a conta ali porque tem um empréstimo agora. E aí ela vai, novo empréstimo para pagar aquela conta, um novo empréstimo para pagar aquela conta, quando ela vira uma bola de neve, literalmente. Então, não é o empréstimo que vai resolver o seu problema, mas ele pode ser usado de forma inteligente também para apagar o fogo naquele momento. Mas muita atenção no que eu vou falar agora. Se você não mudar a sua forma de agir com o dinheiro, o empréstimo não vai resolver o seu problema. Então, tudo bem pedir o empréstimo? Se for bem arquitetado, sim. Só que você precisa mudar o seu comportamento. Se você não mudar o seu comportamento, o problema que te levou ao empréstimo, ele vai continuar lá e você vai continuar enrolado. Pronto. Bom, e aí a gente falou do caderninho, falou da planilha. Você pode dar um exemplo para a gente de como fazer essa organização? Porque eu também falei em você não gastar mais do que você ganha, do uso do cartão de crédito, enfim. Mas como a gente organizar, né? Porque quando a gente vai fazer pela primeira vez, a gente não sabe o que a gente coloca. Bem, eu ganho 5 mil, mas eu tenho para pagar esse mês 3 mil. Quanto é que eu gasto com alimentação? Eita, não vai dar, como é que eu vou fazer? Então, assim, vamos juntar todo mundo da casa, ver quanto cada um ganha, quanto cada um pode dar. Essas questões também vão nessas anotações? Você pode dizer para a gente como é que a gente organiza esse planejamento? Maravilha. Um orçamento bem feito, ele vai constar tanto as receitas, quanto os sonhos daquela família, os objetivos daquela família e também os gastos, certo? É interessante que todo mundo que contribui faça parte desse levantamento, com certeza. Tem renda de quem? Marido, esposa, filhos, tudo isso tem que estar incluso ali para poder entender qual o potencial daquela família, né, de gasto. Mas vamos lá, você falou uma coisa muito importante. Gastar menos do que ganha. É a regra principal. Só que muita gente não segue. É tão simples, mas muita gente não segue. E aí eu te digo que eu acho que é a maioria. Isso enrola. E aí tem um detalhe a mais também. Rafa, mas tem a inflação, as coisas vão subindo de preço. Eu sei. E aí você precisa ser o quê? Também olhar para outras possibilidades de renda. Às vezes não ficar só na sua renda principal. E aí entram investimentos, entram rendas extras, para que você tenha outro dinheiro entrando além da tua renda principal. Porque com o tempo a inflação vai, às vezes o salário não acompanha a inflação. Então vai ter um momento que essa conta não vai fechar, certo? O dinheiro vai perdendo poder de compra no tempo. Então, se você não tiver outras formas de conseguir mais dinheiro, você vai acabar ficando apertado em algum momento. É um básico, né? Mas vamos voltar aqui para o planejamento. Sim. Colocou as receitas. Qual é o ideal? Que você já saiba quais são os objetivos da família. E aí você, antes de pagar as contas, já separa o dinheiro desses objetivos. Pronto. Porque aí você realiza todos os sonhos que você planejou com a sua família, certo? E aí aí sim, eu organizo o resto das contas no que sobrou. Você não faz o contrário, você não deixa sobrar para investir. Você investe, você separa para os seus sonhos e depois você organiza a sua vida. Rafa, mas não vai dar. Talvez seu estilo de vida hoje não dê, mas aí vem as adaptações. O que a gente pode talvez cortar, o que a gente está gastando a mais do que precisa, que adaptações a gente precisa fazer
dentro do orçamento para que essa conta feche. E também deixar de fazer alguns gastos que a gente faz sempre, né? De repente você pode deixar daquele lazer, já se você sai todo final de semana, né? Bom, vamos deixar para sair só de 15 em 15 dias, né? Quanto é que a gente gasta num restaurante? É R$100, é R$150, dependendo do número de pessoas da família, né? Vamos deixar de... Isso também é louvável, você fazer alguns cortes, se não for no lazer, mas em outras áreas, né? Porque a gente precisa tanto do lazer. Ou ser mais econômico, não vai naquele restaurante caro, vamos procurar um mediano, ou vamos fazer alguma coisa juntos com vizinhos, enfim. Essas opções também valem, né, Rafael? São válidas, principalmente quando o orçamento não está fechando, né? Quando não está fechando, o que acontece? A gente sabe que não está sobrando dinheiro. E, geralmente, a família está apertada. Então, você tem duas formas principais de lidar com um orçamento que não fecha. Primeiro, cortar, só que vai chegar um momento que não tem mais o que cortar também. Então, sim, fazer adaptações. Você falou uma coisa válida. Poxa, eu saio todo fim de semana. Posso reduzir para de 15 em 15 dias? Pode. Cortar o lazer total, não aconselho, porque a vida fica só pagar conta. E aí você fica mais desmotivado para até trabalhar e ganhar dinheiro, né? Mas sim, é possível. Algumas coisas que, poxa, eu vou num restaurante mais caro, vou mudar de restaurante para não ter que deixar de sair, não ter que deixar de ter meu lazer. Válido, sim. Mas vai ter uma hora que não vai fechar. E aí, qual é a segunda forma? Ganhar mais dinheiro. Sempre pensar em forma de fazer mais dinheiro. Rafa, não tenho tempo. Aprende a investir, porque aí o dinheiro trabalha para você. Isso é muito importante, né? Exato. Que a gente fala muito aqui de empreendedorismo, né? E a gente recebe muitos pequenos empreendedores ou quem está iniciando, empreendedores também. Então, isso que a Rafa está falando é muito importante. Já que às vezes a gente vê que a conta não fecha, mesmo juntando de todo mundo, por que a gente não pensa em fazer algo, né, para a gente ganhar dinheiro extra? Acho que a maioria aqui de nós comunicadores sempre trabalha faz um outro tipo de trabalho, não só esse aqui, para ter um dinheiro extra. Até para investir ou mesmo para somar com o que você tem. Ou é aquela viagem sonhada, eu vou fazer o famoso e antigo bico, né, para poder juntar um dinheiro para viajar. Ou não, a conta não está fechando mesmo, vamos investir numa coisa que seja permanente, né, comprar algo para revender ou coisa do tipo. Eu tenho muito assunto para falar com você, muitas perguntas estão me mandando aqui. Você esclareceu a dúvida da Nina na questão aí dos créditos, que é a Nina aqui do centro. E aí, para fechar, Rafaela, nós vamos dar um dado aqui, queria que você comentasse nele. Uma pesquisa do Banco Central e o Fundo Garantidor de Crédito apontou, gente, que 44,8% dos brasileiros nunca ou raramente sobraram dinheiro aí no final do mês. Quase 49% estão apenas se virando financeiramente. E 36% preocupados porque o dinheiro não vai durar. Ou seja, 59% dos brasileiros têm algum letramento financeiro. Então, eu gostaria que nesse final você dissesse para a gente como é que a gente faz para começar a entender mais o que é o letramento financeiro, que a gente conversou aqui bem rápido, mas a consultoria, quais os profissionais procurar, pessoas sérias e que tenham cuidado com as informações da internet, isso é sempre bom, né? Importante, demais. Então, uma coisa interessante, né? Procurar uma pessoa que saiba o que está fazendo, né? Um mentor, um consultor da área financeira é interessante, porque a maioria de nós, como não teve essa educação no passado, não sabe nem por onde começar. E aí as informações hoje da internet são muitas. Se você for pesquisar, for botar no Google ou em qualquer outra rede social, gente, é muita coisa que vem, aí você fica, meu Deus, para onde que eu vou? Será que isso aqui está certo, está errado? E tem opiniões conflitantes sobre os mesmos assuntos, inclusive. Sim, tem. Cartão de crédito é um deles. A favor ou contra? Tem gente que é totalmente contra, tem gente que é a favor. Eu acabei de falar, né? Tem que saber usar. Tem que saber usar, é claro. Então, é interessante. Eu, por exemplo, tenho uma mentoria que eu justamente ajudo as pessoas a começar esse letramento, começar essa educação. E ela começa por onde? Pela nossa forma de pensar. Por que muita gente não sobra dinheiro? Você imagina? Vou falar uma coisa bem simples. Já ouviu alguém falando assim, não sei nem se eu vou estar vivo amanhã? Já tem isso, é a cultura, né? É cultural, tem muita mentalidade limitante envolvida na questão do dinheiro. Então, a pessoa sabe se vai estar vivo amanhã. E por causa disso vai deixar de trabalhar, de comer, de ter lazer, de viver. Eu pergunto assim, se tu der azar de estar vivo, com 80, 90, quem é que vai cuidar de ti? Tem que ser você a partir de agora, não tem outra pessoa para fazer isso. Tem que fazer agora mesmo. Exatamente. E então, por favor, deixa aí seus contatos, sua rede social, que já deve ter aparecido aí, está aparecendo no vídeo, mas para que você reitere para a nossa audiência. Assim, entrar em contato comigo muito fácil, Rafa das Finanças, no Instagram é a forma mais fácil de você falar comigo.
Muito obrigada por mais uma vez você estar aqui no Sistema Dia de Comunicação, no Bom Dia, passando seu conhecimento. Muito obrigada. Por nada, e que a gente aprenda mais, né, gente? Cada vez mais, porque eu, pelo menos, estou fazendo vários planos. A gente tem que fazer vários planos e um dos planos é esse, é o de saber se planejar, saber usar o seu dinheiro. Afinal, a gente tem suado bastante, né, para conquistar. A gente trabalha muito, então se você trabalha muito, o que você ganha tem que dar para pagar suas contas e ainda sobrar. Não é milagre, não. A gente está aprendendo que através da educação financeira isso é possível e aqui no Bom Dia a gente vai estar sempre dando essas informações.